Olá, meu nome é Antônio, eu sou idealizador do aplicativo Agnello. Um aplicativo relativamente simples, de fácil utilização, para ser utilizado, em celulares, no momento, celulares os smartphone. E esse aplicativo ele monitora palavras, são monitoramento de palavras que a gente deseja que seja monitorado. Não são palavras, em geral, quaisquer palavras. Por que monitorar palavras? Porque as palavras, muitas vezes, elas criam, muitas vezes não, elas criam a nossa realidade. A parte de comunicação. A parte de comunicação, basicamente, é desenvolvida na parte verbal e não verbal. Apesar das palavras só representarem a parte de comunicação verbal, tanto para nós, interno, como para a parte externa, de 7%, a importância delas. As demais partes de comunicação, que são as não verbais, é a forma como você fala e o seu corpo. Então, representam respectivamente 38% e 55%. Nessa característica, nessa linha do aplicativo, por ele ser bem simples, então a monitoração são de palavras. As palavras criam a nossa realidade. São algumas características que a gente relaciona à parte de crenças, de formação de crenças. Como é que se forma uma crença? Uma crença a gente pode formar por forte impacto emocional ou por repetição. Repetição, o que significa a parte de repetição? A repetição a gente aprende na escola, aprende se repetindo. Então, a repetição é a mãe de todas as habilidades. Com relação a esse conceito, então, as palavras que a gente comunica, a gente cria um pensamento, esse pensamento cria um sentimento, esse sentimento a gente imagina e a gente toma uma atitude, uma ação. Isso é um dos objetivos do aplicativo. Voltando à parte de monitoramento do aplicativo, nós queremos monitorar, por exemplo, palavras fortalecedoras, palavras limitantes, palavras viciantes. Os estudos realizados pela empresa júnior da Exagiodesk demonstraram a viabilidade desse aplicativo no âmbito profissional e pessoal. No âmbito profissional, principalmente relacionado à parte de palavras, vícios de linguagem, palavras viciantes, gírias, E em cima dessa parte, o que ocorreu? Foi desenvolvido esse MVP, o produto mínimo viável, está em teste agora. Todos os testes estão sendo realizados para aperfeiçoar. E o aplicativo basicamente ele é dividido em 4 partes. Ele monitora palavras viciantes, palavras limitantes, palavras fortalecedoras e palavras personalizadas. Essas personalizadas é de cada pessoa, Em cima das palavras viciantes, existe um banco de dados, no caso. E esse banco de dados você seleciona as palavras, você pode selecionar 5. Dessas 5, você escolhe 3 que estão no banco de dados. E você pode inserir mais 2, que são características de você, que você queira que seja monitorada. Você vai criar uma meta. Na realidade, essa parte de meta de palavras viciantes ou gírias, você quer eliminar. Então você verifica, você seleciona qual que você está comentando a mais, utiliza no celular e verifica durante um período, durante uma reunião, habilitando o aplicativo, se você fala muito essas palavras. Ele vai te gerar um pequeno relatório e cada vez você vai verificar se está diminuindo, no caso, as palavras viciantes. Com relação às palavras limitantes, a gente fala determinadas palavras que nossa mente vai se acostumando. Não posso, não tem problema. Essas palavras nos limitam. O que acontece? Então você pode também ter um banco de dados com essas palavras. Na realidade pode ser formado até um conjunto de frases com 5 palavras.
para facilitar o monitoramento. Então, esse aqui é o estudo do MVP no momento. As palavras limitantes, ele tem um banco de dados, você escolhe 3 e pode inserir 2 que você mais fala e quer eliminar. Adicionalmente, isso aqui, agora você cria uma meta. Eu falava tantas as palavras limitantes 10 vezes por dia, agora, a partir desse momento, eu vou monitorar e vou verificar se eu estou diminuindo, no caso, as limitantes. Com relação às limitantes, também tem as fortalecedoras. As fortalecedoras, elas estão lá num banco de dados, esse conjunto de palavras. E nesse momento do aplicativo, ele não tá, você só apenas escolhe, você não insere nenhuma das palavras limitantes. Ou palavras, né, ou conjunto de, ou uma frase com até 5 palavras. Para facilidade. Com relação a... E existe também um bloco de palavras que a gente chama palavras personalizadas. São palavras relacionadas a cada pessoa. Cada pessoa, vamos supor, alguém tem um irmão chamado João. E eu quero me comunicar melhor com ele. Então, isso é personalizado, isso só depende da pessoa. Então, nesse caso, não existe um banco de dados. Ela vai escolher... vai inserir 5 palavras a serem monitoradas. O que ocorre com esse conjunto de palavras? Então, no final, ele vai te dar um relatório. Você vai atingir umas metas, vai te gerar um relatório, e esse relatório você posteriormente vai verificar o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho, se isso aqui, agora eu atingi essas metas, agora eu vou partir para outras palavras. E quanto mais você vai falando, mais vai repetindo, mais você se acostuma a utilizar essa palavra. Isso também pode ser utilizado, você está estudando, encontrou uma palavra nova e você quer inserir essa palavra nova no seu novo vocabulário. Mas será que você está inserindo? Coloque elas ali como personalizada e verifica numa conversa, numa reunião, se você está falando aquela palavra. É interessante ressaltar que o aplicativo, os estudos que foram feitos, exigem aperfeiçoamentos com relação a isso. Ele tem um baixo consumo de bateria e não vai ficar ligado o dia inteiro, né? Mas seria interessante se você, estou assistindo televisão, depende como é que as pessoas falam, né, o ritmo. Ele pode também ficar monitorando o que a televisão está falando. Ou o rádio que está falando. Porque o que acontece? A gente recebe muitas informações e o nosso subconsciente, ele capta tudo. Essas são as nossas formações de crenças. Estou escutando uma coisa muito assalto. E isso já virou no subconsciente uma coisa meio que normal. Isso já não... Então, isso é um dos exemplos da aplicação, né? Da utilização do aplicativo. Ou numa reunião. Liga o aplicativo e eu preciso conversar com a minha equipe. Ou preciso conversar com o meu chefe. Para eu falar com o meu chefe, eu preciso falar determinadas palavras. Então, basicamente, o aplicativo tem essas características. Ressaltando que a captação das palavras, ele não grava em local nenhum, tá? Só no final o aplicativo. Pode verificar que ele também... funciona offline. Se ele funciona offline, ele não vai armazenar em nenhum dado de um arquivo, mandar para um site. Essas são coisas tuas. Futuramente, alguns estudos vão ser realizados da conexão com as palavras. Isso é muito importante, porque como é que a gente se dá bem com as pessoas? Principalmente são com as palavras. Então a gente tem que saber as palavras que a gente fala. Tanto que a gente fala, tanto que a gente ouve, a gente tem que filtrar. Mas futuramente, a intenção é que o aplicativo, por exemplo, eu falo determinadas palavras. Então eu habilito o meu aplicativo para que ele mande para um determinado local e outras pessoas também habilitam o aplicativo, isso se você deseja. E vai verificar se aquelas palavras que eu falo são parecidas com você, com as quais você fala. Se for,
vai haver uma conexão. Aí sim você pode criar uma nova conexão com as palavras. Mandar via Facebook. Mas... Então o aplicativo, basicamente, ele tem essas características. Por enquanto, tem smartphones que são mais aperfeiçoados, são mais, né, sofisticados, vamos chamar assim. Então eles conseguem captar melhor a voz. Claro, como é que ele funciona? Ele tem que captar a nossa voz, só que não grava a voz. Você não vai ver nenhum áudio ali gravando a voz. Ele vai transformar essa voz diretamente em texto e ele vai verificar se esse conjunto de texto ele está lá inserido com as palavras que você selecionou. São palavras que você quer monitorar. Eu quero monitorar, será coisa simples. Eu dou bom dia mesmo? Eu sou uma pessoa amigável, eu dou bom dia? Eu quero ver, eu vou passar hoje, eu quero verificar quantos bons dias que eu vou dar. Isso é interessante porque você vai utilizar o aplicativo para esta finalidade, para monitoração. Mas depois vai se tornar normal essas palavras. Ou seja, você está criando uma nova habilidade, uma nova crença que está em você. Então, aí vai da criatividade de cada um que queira, né, se monitorar. É interessante também o aplicativo, que ele é denominado Agnello. Agnello em italiano, né, a palavra italiano, em português a gente chama Agnello, né, A-G-N-E-L-L-O. O GN em italiano, para deixar bem claro, né, o correto é Agnello, né, o GN do italiano é o nosso NH, né? Nha. Então é Agnello, na realidade é Agnello. E Agnello significa cordeiro, né? Cordeiro que está relacionado à parte de um arquétipo, o arquétipo de ser a pessoa prestativa. Então ele também tem a ver com essa característica que se você é prestativo, você está sendo prestativo com você está aprendendo novas palavras, novos jargões, e também vai ser prestativo com as outras pessoas. Por isso que também o nome do aplicativo é ser chamado Agnello. Ele tem umas outras características também de como a gente cria crenças, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então ele tem um significado também que em outros vídeos talvez fique mais claro. Então as nossas crenças, a gente cria uma crença por habilidade, né, por repetição. Só que tem algumas, isso são chamadas nossas crenças ativas, eu estou ativando. E muitas de nossas crenças, a gente também obtém elas, né, de forma passiva. Então a passiva, como a gente está recebendo, recebe informação, e isso cria na nossa mente uma determinada crença. E as outras formas de crenças também são relacionadas à parte de emocional. Forte impacto emocional, você acaba tendo uma crença. E o nome Agnello, como é um nome italiano, ele tem essas letras, né? Cada letra significa uma certa metodologia, uma técnica de a gente aplicar em nós para podermos assim nos libertar mais e facilitar com que o nosso desenvolvimento pessoal, né? Não adianta ter lá o desenvolvimento profissional se você não tem desenvolvimento pessoal. Desenvolver melhor isso. Com a parte da repetição, eu coloco assim, com as coisas novas que você vai utilizar. E a aplicação da metodologia do Agnello, que eu chamo, né, denominado Agnello Azul, para a gente ter uma mente mais azul, um céu azul, uma mente mais tranquila. Em os próximos vídeos eu vou estar comentando melhor. No desbloquear e a gente conseguir alavancar o nosso desenvolvimento profissional. Então, em cima no momento, a utilização do aplicativo é monitorar nossas palavras. O banco de dados está ainda curto, vamos dizer assim, porque essa divulgação do aplicativo se faz necessária para que recebemos feedback e de acordo com o feedback a gente vai aperfeiçoando o aplicativo. Com relação à utilização, ele habilita
microfone. Em cima da habilitação do microfone, como ele não está é free, o banco de dados ali vamos dizer assim, o pacote de palavras que é utilizado e também ele é free, então às vezes dá um certo conflito de utilização do aplicativo que está habilitado com o telefone com um outro aplicativo que você tem que utiliza também o microfone. Então isso também é importante deixar claro, mas isso são todos testes. Existem aplicativos, né, ou pacotes sofisticados, mas são pacotes que precisam ser pagos. Por exemplo, o Google você pode utilizar, mas como ainda ele está em desenvolvimento e verificar a aceitação de teste, né, das pessoas, os feedbacks. Outra característica interessante de se utilizar o aplicativo, tanto na parte de profissional como pessoal, parte de relacionamento, família, isso porque a parte profissional o pessoal, né, tem essa preocupação com relação ao emprego, de manter o emprego, né? Mas é interessante que além dessas técnicas de repetição, você saber como colocar. Então, você conversar com uma determinada pessoa, a gente chama a parte de... Você tem que saber o perfil desta pessoa. Então, existe uma técnica chamada DISC, né? D-I-S-C, onde tem os perfis de cada pessoa. Por isso que muitas vezes você vai se conectar com uma determinada pessoa, essa pessoa não entende o que eu estou falando. O que ela está falando? Ou não me escuta. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem um recebimento de informações diferente do teu. Então, mais adiante também, em outras oportunidades, vai ser comentado sobre esses perfis, né, de ser dominante, de ser influente, estável, conforme. De acordo com cada perfil, às vezes você olha assim uma pessoa, aquela pessoa ali não quer nada com nada, só quer festa, mas isso porque é uma característica do perfil dela. Então você não pode chegar e conversar com essa pessoa e querer mostrar uma tabela, uns cálculos, não é a característica dessa pessoa. Então no aplicativo, você entendendo as características desse perfil de cada pessoa, você consegue colocar no aplicativo determinadas palavras que estejam relacionadas a isso. Quando você coloca determinadas palavras relacionadas a isso, você começa a se forçar a falar com determinada pessoa e falar aquela frase. Com certeza a sua comunicação vai ser muito eficaz. Vai desbloquear, como se fosse o nosso cérebro é como se fosse uma chavezinha. Ele precisa de uma sequência. Não é só chegar e falar qualquer coisa. Então o relacionamento com os filhos com certeza vai melhorar. Se você identificar o perfil desse teu filho. De acordo com o perfil de cada pessoa, você consegue se comunicar na linguagem dessa pessoa. E vai facilitar muito. Mesmo uma característica interessante para ser observada é que, como tem determinados perfis que você tem que falar, essa pessoa também tem que melhorar determinados perfis. Vamos pegar uma pessoa que é realmente influente, gosta de conversar, de conexão, uma coisa e outra, só que ela também tem falhas. Ela precisa ser um pouco organizada em planilhas, vamos supor, né? Ou precisa, num ambiente mais adequado, não pode ficar falando muito. Vamos pegar uns exemplos. Então, o aplicativo também faz com que essa pessoa insira determinadas palavras ou frases no aplicativo e ela fique se monitorando. O aplicativo tem outras funções também relacionadas à parte de autoestima. Forçar, eu sou vencedor, eu sou um ótimo profissional, eu sou um excelente líder. Então, o aplicativo também tem essa característica de você reforçar, de novo. Quando você se comunica, você cria um pensamento, esse pensamento você cria um sentimento, e esse sentimento você cria uma atitude, uma ação, uma crença forte. Isso é muito importante. Outro item importante que o aplicativo, para a parte de comunicação, né, em desenvolvimento pessoal, o aplicativo você tem que saber também que se você souber utilizar o poder das palavras, né, as palavras
tanto criam como destroem. Tanto para nós mesmos, de acordo com as palavras que eu falo, eu me comunico internamente e como eu me comunico com as pessoas. Então é importante esse poder das palavras. E outro item interessante é a utilização de gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais, muito utilizados na área profissional, ele é muito importante. São gatilhos que você faz as conexões com as pessoas. Empresa, né? Você também utilizar desses gatilhos mentais com as pessoas, com seus subordinados, com a sua equipe, para que elas tomem também essas ações. Então, existem diversos gatilhos mentais, gatilho mental da escassez, da autoridade, da antecipação, da comunidade, de se ter uma equipe. Então, isso você consegue também inserir determinadas palavras no aplicativo, que quando você insere, você fica meio que obrigado, né? O cérebro, na realidade, ele quer que você fale determinadas palavras que está ali, e ele vai se monitorar. Quando ele se monitorar com essas palavras e vai chegar no final do dia e verificar que você atingiu uma meta, isso é muito importante. O teu cérebro se ativa e cada vez você deseja mais. Então, de forma geral, resumindo, o aplicativo tem essas características. Ele é muito simples, fácil de utilização, ocupa muito pouco espaço no celular. A princípio, retomando, né, ele é utilizado só para o sistema Android, né, são os smartphones. Isso tudo porque ele está sendo verificar a viabilidade de utilização dele mesmo, né? Então, o sistema ainda de gravação em alguns celulares, dependendo, né, do processamento que ele tem, não são tão adequados, mas ele funciona tranquilamente. Faça um teste, baixe ele, mande sugestões, isso é muito importante, dê o seu feedback. Então, o aplicativo Agnello ele tem essas características. E o nome Agnello, retomando aqui, né, a parte de ele ser um arquétipo, ser denominado cordeiro, que é a parte de você ser prestativo. Se você primeiro, para você ajudar alguém, você tem que estar muito bem. Então, a parte do Agnello também tem uma parte de desenvolvimento pessoal, que ele é denominado, né, de cada item, como é italiano, ele tem, cada palavra tem uma técnica a ser utilizada. Por exemplo, o Agnello, o A significa aceitar. Em italiano a gente fala accettare, né? O G do italiano, nós também, né? A parte da importância de a gente ter uma gratidão para as coisas. Então, é a gratinitude em italiano. Uma coisa que a gente cria na nossa cabeça. Em próximos vídeos eu vou estar comentando melhor tanto a utilização do aplicativo Agnello como a técnica dessa metodologia, né? As 7 práticas do Agnello para a gente se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. A gente também cria inimigos na nossa mente, né? Travas, medos. E o N do Agnello, né? AGN, nêmico. Nêmico significa, né, nemico, é inimigo em italiano. Nêmico, né? Para nós, em português, é inimigo. O E de nosso ser, a gente saber quem a gente é. Então, o essere em italiano é o ser. Matriz do indivíduo. Essa matriz do indivíduo é dividido a parte do ser, de eu sou capaz, eu sou inteligente, e isso a gente coloca tudo no aplicativo. Tem uma lógica para essas características de parte de desenvolvimento pessoal quanto profissional, né? A parte de repetição. Reforçar que a gente também é capaz de fazer, né? Então, o item aqui é relacionado à capacidade e posteriormente o merecimento. Então, a parte de nosso ser é muito, o essere em italiano, é muito importante. Dessa matriz do indivíduo, ela corresponde no mínimo a 60%. Se você tiver essa identidade muito bem reforçada, a evolução pessoal e profissional é facilmente atingível. Após, né, o Agnello, né, os 2 L, um significa libertar, liberdade,
A gente tem que saber que, como eu comentei ali das palavras, gatilhos mentais e do perfil que cada pessoa tem, também existe a gente saber buscar no nosso cérebro as determinadas informações, a gente se questionar, se perguntar, isso é muito importante. As pessoas acabam vivendo uma parte muito metódica, todo dia acorda, vai, levanta, vai para casa de café, trabalha, pega o carro, vive inconscientemente. Então, a gente tem que se questionar. Ocorrem determinadas coisas conosco, e se a gente souber se questionar, a gente consegue obter todas as respostas. E você consegue colocar determinadas frases no aplicativo e ficar se monitorando, se perguntando com essas frases. Quanto mais você se pergunta, tá? Pergunta, deixa parado o processamento do cérebro e você vai obter facilmente uma resposta. Então essa parte também de liberdade. Outra parte são leis, a gente chama de legge, né, em italiano, são algumas leis que regem e que a gente não sabe por que faz determinadas situações. Então, vai ser um outro momento, vou estar explicando algumas leis, as leis do esforço invertido, as leis do equilíbrio, do pertencimento. Existem umas outras leis ali que, é um exemplo bem simples, a gente não precisa estar a fundo sabendo determinada lei, mas eu sei que ela me influencia. A lei da gravidade, isso aí são exemplos clássicos nos livros, que ela está ali. Você sabe, se tem um buraco você botar o pé ali, você vai cair. Então, agora você não vai ficar sabendo, não tem interesse de ficar estudando, né, a parte da gravidade, se aqui, quanto que é a aceleração da gravidade aqui na Lua ou em determinado local. E outra coisa para o desenvolvimento pessoal é o agnello, o O que se chama, né, a gente denomina em italiano, ora, o ora, né, O-R-O, o R-A, né, desculpa. Ele pode ser utilizado tanto para hora de relógio, né, ou hora que significa agora. Então a importância de a gente viver o agora, isso é muito importante. Quando você vive o agora, o passado e o futuro você esquece, você vive esse presente. Quando você direciona toda a energia para o agora, as coisas fluem muito facilmente. Então todas essas técnicas denominado do agnello, para o desenvolvimento pessoal e profissional, e também o aplicativo, são duas situações. Então, por que esse desenvolvimento pessoal e profissional? Porque a gente recebe cargas, né, das nossas famílias, crenças por forte impacto emocional, que está lá grudado no nosso inconsciente, que a gente tem que saber como eliminar essas crenças, e porque a gente vive no inconsciente, e também a parte de criação de novas crenças, e a parte por repetição. Então, solicito, agradeço imensamente a ajuda de vocês, para que a gente crie essa comunidade de utilização do aplicativo, que quanto mais pessoas utilizem esses aplicativos, possam ser beneficiadas e automaticamente beneficiar outras pessoas, beneficiar você, a sua família, pais, filhos, ser beneficiado também no trabalho e com certeza ser beneficiado. Agradeço, fico no aguardo do feedback, um abraço a todos e até mais.